Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Viver 60 mais, o programa do seu envelhecimento, da sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios da TV Assembleia Canal 7, da Claro TV, José Benedito dos Santos. José Benedito, ele é psicólogo e gerontólogo. Seja bem-vindo, Benedito, ao nosso programa 60 mais, Saber Viver 60 mais. E desde já, muito obrigado. Obrigado a você, Silvestre, por ter me convidado para discutir uma temática de relevância, né, para a sociedade, né, e tão pouco discutida, que é o envelhecimento humano. O Saber Viver é essa troca de experiência e muitas vezes a gente traz aqui idosos para nos ensinar mesmo, o prático, não é só a ciência que a gente conversa aqui no nosso Saber Viver. Muito bem. E falando nisso, me diga uma coisa, Benedito, qual é a análise que você faz sobre o saber viver? É preciso saber viver, como diz a música? Viver é aprender, não é? O nosso processo de vida, ele está envolvido em uma série de acontecimentos históricos, né? Que nós vamos nos relacionar com o meio ambiente, com pessoas. Nesse processo a gente vai aprender, né? E sempre aprender. Quando o ser humano, ele para, ele deixa de interagir, deixa de buscar novos conhecimentos, ele tende a adoecer, se isolar, não é? E pode levar até uma depressão. Quando essa pessoa que está envelhecendo, a pessoa idosa mesmo, ele começa a se relacionar, buscar novas formas de conhecimento, ele vai aprimorar o arsenal cognitivo e vai voltar a ter uma vida mais alegre, mais feliz e desafiadora. Porque a partir do momento que ele é provocado, né, conhecer algo novo, estudar uma língua, fazer arte, dançar, não sei, qualquer coisa que ele escolha como preferência, com certeza. Daí para frente, sua vida muda de qualidade, né? Vai estar mais ativo, vai estar mais feliz, vai estar mais participativo da vida social, né? Ele vai buscar pessoas que queiram também conviver daquela forma. Então é muito importante esse autodesafiar-se constantemente para que ele possa estar inserido na sociedade de fato, não excluído em sua casa, né? Adoecendo e se fragilizando cada dia. Benedito, você falando e ouvindo aqui na minha memória, é um certo artigo que eu li, que a gente tem um animal que ele faz isso muito bem feito, esse saber viver, ele se transformando, se modificando pelas agressões, pela busca da alimentação, pela busca de relacionar-se, que é oh meu Deus do céu, esqueci do nome, é aquele que ele muda de cor. Um camaleão. O camaleão. Nós somos um camaleão, é? A vida ela está cheia de desafios, não é? E se o ser humano não se adaptar às circunstâncias que essa vida proporcionar, ele vai ficar, digamos assim, sofrendo, ele vai angustiado, porque a nossa capacidade adaptativa é muito grande. E se não desenvolver ela, eu vou ficar escamoteado, eu vou ter dificuldades de viver, de me relacionar. Então, essa capacidade adaptativa do ser humano é muito importante, que ele desenvolva cada dia mais, né? E busque novas inovações em suas vidas, para que novas formas de contato ele crie a cada momento, né? Não importa as vertentes, se é na arte, se é na poesia, se é no hobby, não é? Não importa. Uma nova língua? Não. O que importa é que ele, digamos assim, ele fortaleça todo o arsenal cognitivo que ele tem. O que é isso? Melhorar a memória, o pensamento, a criatividade. Buscar independência, buscar a independência, autonomia. Não é? Eu queria abrir aqui uma fala para fazer uma retrospectiva histórica da nossa vida, do envelhecimento humano. Na década de 50 e 60, a pessoa idosa era a pessoa que tinha 40, 50 anos. Né? E tínhamos lá uma situação problemática, uma situação epidemiológica. Benedito, olha só. Não perca o raciocínio não, que não eram chamados de idosos. Idoso é coisa nova, era chamado de velho, de né? velho, era velho, não era idoso. Idoso é uma coisa nova, né? É a vida atual. Mas olha só que coisa interessante, né? Da década de 50 para cá, começou a haver uma transição epidemiológica. Ou seja, as doenças infecto-contagiosas que matavam muito rapidamente as pessoas, né? Elas foram controladas, viu? A penicilina, a medicina evoluindo, não é? E essa transição epidemiológica, ela foi e
e se agravou com outra situação crônica de doença, as chamadas DANTs, doenças e agravos não transmissíveis. Aí veio um crescimento de diabetes, hipertensão, né? E outras doenças não contagiosas. E aconteceu concomitantemente uma transição demográfica Aumentando o número de pessoas. e uma transição epidemiológica. O que aconteceu? Na década de 50, 60, 70, Brasil, país jovem. A pirâmide com a base de muitos jovens e crianças e o ápice com poucas pessoas idosas, não é? O que aconteceu de lá para cá? Essa base piramidal começou a estreitar e o ápice começou a crescer. É o que temos hoje. Só que com esse crescimento da população idosa, vem a ter uma série de problemas, né? Isso que a gente chama de problema é o que eu digo aqui todo dia, que o país, o estado, o município não está preparado. Não estão preparados, não é? E não estão preparando para os futuros idosos. Não, porque o idoso ele está sendo assim, como se tivesse invisível em relação às políticas públicas, né, para a sociedade, né? Só que com esse avanço das idades, né, que hoje você vê, nós temos mais de 150 pessoas com mais de 100 anos aqui em Maceió. Aqui em Maceió, né? Então, com esse aumento de idade, vem também as doenças limitantes. As demências. E são naturais do envelhimento, é bom, né, explicar. Algumas são, outras não. Outras não. Sabe por quê? Porque assim, durante o processo de envelhecimento, o que vai acontecer? A gente sai de criança com dependência, chega uma parte que a gente está independente e a tendência é passarmos mais tempo independente. O que é isso? 70, 80 anos, então eu sei, independente, o que é isso? Só que nesse processo de envelhecimento vem os fatores de risco, que a gente não cuida lá atrás. Aí vem o tabagismo, né? O alcoolismo, ociosidade, as doenças psicológicas não tratadas, ansiedade, depressão. Ou seja, essa série de problemas que vão acontecer nessa trajetória de vida, ela vai minando a saúde da gente. Não é? Então, era para passar, digamos, 70, 80 anos com autonomia. Eu vou exame, estou bem, aí não controle depressão, vou ter um derrame, vou para uma dependência funcional muito rápida. Não é? Então, o desafio nosso hoje é que tenhamos uma velhice sem comorbidades. Por quê? Eu tenho que controlar fator de risco lá atrás, não é? Controlar a pressão arterial, ter uma alimentação saudável, me exercitar. Então, eu vou criar uma reserva biológica e cognitiva para quando precisar lá na frente, eu ter esse arsenal pronto para ser usado. Essa reserva tem quantidade de dias, de horas, de tempo? Tem? Tempo em relação ao quê? O dia a dia, o cotidiano? Isso. Não, porque você adquire... Quem fez o ABC certinho do envelhecimento, ele, quer dizer, contribuiu, vai receber mais tarde. É verdade, Esse receber mais tarde, é a poupança. Esse receber mais tarde tem tempo, dias, é rotulado com quantidade de alguma coisa? Olhe, nós somos seres muito particulares, muito individuais, né? O que é bom para mim não é bom para você. E assim na velhice. A dinâmica que eu estabeleço para mim não pode ser para você. E nem envelhece igual. Não é? O envelhecimento é o coletivo, não é uma coisa coletiva. O envelhecimento é o coletivo, mas a forma de envelhecer é muito particularizada. O processo é individualizado. Em relação ao município, ao estado, ao país, compara o Brasil com outros países, a gente até não pode de região para região, região para região. O sul para o norte. Entende? Capital para os municípios, os interiores. Dentro de uma mesma coletividade comunitária. Você tem lá um idoso fragilizado e outro que está lá ativo, fazendo tudo com 80, 90 anos. Né? Então, essa variedade da forma de envelhecer é muito particularizada. Não é? Você não pode dizer assim, envelhecemos da mesma forma. Não envelhecemos. Né? Mesmo contexto social, econômico ali, há uma diversidade da forma de envelhecer. Né? Então, não há digamos assim, uma receita para todos, não é? Porque as preferências das pessoas são diferentes. Vamos generalizar, tem que fazer assim não, né? Os itens são diferentes. Então, assim, tem que haver, claro, uma programação muito particularizada para que aquela pessoa faça o que deve ser feito dentro das suas limitações, não é? Então, assim, o que é ideal para que a gente possa envelhecer com qualidade de vida? Começar a cuidar da alimentação, não é verdade? Que tenha nutrientes, né? Você não vai comer só feijão e arroz,
precisa também do quê? Dos vegetais, né? Das frutas. Vai precisar também beber água, não é verdade? E hoje em dia, Não principalmente, é? Beber né? água. Não é porque estamos no inverno que a gente não vai deixar de beber água, não. No inverno, eu aprendi que deve beber até mais. E uma coisa, né? Em relação ao idoso, essa questão hídrica é muito interessante. Por quê? Quando a gente envelhece, os sensores hídricos começam a ficar falhos. Aí não há aquela vontade de beber água, né? A maior dificuldade do idoso é beber água, né? Porque ele não sente vontade. O corpo precisa, mas ele não sente vontade, né? Ah, tem que tomar 3, 4 litros de água, cara. Meu Deus do céu. É uma tortura tomar aquela quantidade de água, porque os sensores hídricos já estão falhos, não é? Com a idade. Isso é normal, faz parte do envelhecimento, mas eu tenho que ter aquela consciência que eu tenho que beber para me hidratar, né? Fazer meu corpo funcionar, né? Da melhor maneira possível. Então, esses cuidados com a alimentação, atividade física, olha só, um sono e a nossa saúde mental é muito importante, porque nós somos ser psicossomático. Não é só corpo, nem é só mente, é corpo e mente. Né? É essa integração que faz você ter qualidade de vida, ter saúde, né? Cuidar dos dois. Né? Uma coisa preocupante é que com esse envelhecimento que estamos tendo de forma muito agressiva, né? Vem as doenças também, que são próprias da idade, por exemplo, Alzheimer. Quem tem 80 a mais tem mais chance de ter Alzheimer. Não é? Porque lá há uma anormalidade lá no neurotransmissor, devido ao acúmulo de proteína, de forma inadequada entre os transmissores, vai haver morte neural e aí vai comprometer a autonomia da gente, dependência vai acontecer e aí morte. Né? E uma doença irreversível. Mas não só tem Alzheimer, tem outras demências, não é? Devido à questão vascular, você teve derrames consecutivos, pode levar a demência também, N derrames, e vai começar a lesar o seu cérebro, ligado a movimento, ligado à fala, e você vai ficar com fragilidades. Né? Então, os cuidados com alimentação, controle de pressão, de glicemia, atividade física, ou seja, a saúde mental também, isso vai proporcionar a você lá na frente, durante esse processo de envelhecimento, 60 anos mais autonomia, porque uma coisa muito importante para o ser humano é ter autonomia e uma boa memória, né? Porque sem memória, quem sou eu? Eu não sei nem quem eu sou, né? Vai mexer com minha autonomia plena. Você pode ter até pernas boas, com atividade física, né? Pernas musculosas, que te leve para qualquer lugar. E aí? Mas quem vai processar para onde você vai, se é bom, se é ruim. Exatamente. Tem que fazer esse planejamento. E uma coisa, exatamente, Silvestre. E tem uma coisa assim muito preocupante, né, que antigamente o Ministério da Saúde, ele fazia monitoramento de um fator de risco para o idoso, que eram as quedas. Na época, há 10 anos, 15 anos atrás, era a quarta causa de morte entre idosos eram quedas. E esse indicador foi retirado do monitoramento. Né? E nós sabemos que 40% das pessoas com 80 anos ou mais tem queda durante o ano, tem uma queda durante o ano. Agora tem um problema, quando essa queda acontece, esse idoso vai para o acamamento. E muitas vezes não se levanta mais, né? Quebra de fêmur. E muitas vezes não é registrado. Não, subnotificado, né? Subnotificado, isso é uma coisa muito natural aqui, a subnotificação. E tem uma questão, que antecede a queda. Muitos idosos, quando se aposentam, eles começam a ter uma vida muito ociosa. Fica dentro de casa, na cama de balanço, na TV, da TV para a cama, da cama para o sofá. E o que acontece? A chamada sarcopenia, perda de massa muscular, que geralmente vai comprometer mais esse músculo da coxa. E esse idoso com essa fragilidade muscular e esquelética, ele vai ter dificuldade de locomoção. E ele vai perder estabilidade postural. E vai cair com facilidade, né? E como ele está com o músculo frágil, o osso também está frágil. E para haver ruptura desse osso, principalmente de fêmur, aí é fatal ele ir para um acamamento e daí vem depressão, ele perde a autonomia, vai deprimir, vai perder o contato com as pessoas do clube que ele ia, não é? Das visitas, os amigos da comunidade, e vai adoecer. Você é então, depressão, dependente, né? Exatamente, aí vem a depressão, vem, né? Uma série de coisas. Desnutrição, porque parar de comer e vai haver um efeito dominó, né, na saúde dele. Então, assim, todas as questões que eu falei têm que ser observadas, né? Alimentação, atividade física, claro.
cada um na sua limitação. E tem uma coisa, a gente está falando aqui do idoso que está no processo de atividade, mas nem todo idoso está assim. Nós temos idosos frágeis também. Então, esse que está frágil tem que ser reabilitado. Infelizmente, que Maceió é muito precário. A nossa rede de reabilitação para idosos, eu conheço e fico assim, muito triste em ver, sabe? Porque o Salgadinho ali tem um centro de reabilitação que é muito mal administrado, mal gerenciado, mal visto pelo gestor municipal, infelizmente. Ô, Benedito, você falando nisso, desculpe eu interrompê-lo, e ainda está, os idosos que fazem atividade lá estão num processo de discussão, de debate muito fervoroso com a administração, porque parece tiraram eles, me convidaram para ir lá, tiraram eles de onde ele tinha uma sala bem confortável para botar num recanto, não foi nem canto. Isso é verdade, Recanto, procede. Mas a gente não veio aqui ainda para discutir isso. Aliás, pessoal, o Benedito, nós criamos uma parceria, porque ele é gerontólogo, mas é militante e ativista das questões que envolvem a pessoa idosa aqui em Maceió, aqui em Alagoas. Só para dar uma referência, Benedito, junto com outros companheiros, estava no meio, nós fundamos a ANG Alagoas, a Associação Nacional de Gerontologia. Quando foi o movimento para criar o Conselho Estadual do Idoso, Benedito estava lá. Era um dos protagonistas. Quando nós criamos também outra criação bem relevante, é o Fórum da Pessoa Idosa de Alagoas, Benedito também foi um dos criadores, um dos fundadores. Então, ele tem um nome muito forte na gerontologia aqui do nosso estado, na construção da gerontologia, e agora ele vai fazer parte do time do programa Saber Viver 60 Mais. De 3 em 3 meses, de 2 em 3 meses, dependendo da situação para ele fazer uma análise dessa que ele está fazendo, ele estará aqui com a gente. Mas a gente vai mudar de assunto, Benedito, porque a gente veio falar de um evento que está acontecendo aqui em Maceió com o idoso, que a gente chama de inédito, de inusitado, que é o Espanhol 6.0, uma segunda língua. E para isso foi que Benedito veio aqui nesse programa, para a gente conversar sobre isso. Para a gente não passar do tempo, porque a gente se envolve com as suas explicações de seu ensinamento, e aí a gente perde o feeling do nosso programa de hoje. Mas vamos lá. Falando sobre Espanhol 6.0, é um projeto de extensão da faculdade FADICT, se eu não me engano, é FADICT, com a FAMAL, que é a Faculdade da Maturidade, a Faculdade Aberta da Maturidade de Alagoas. Eles abriram um curso de espanhol e você, junto com o professor Roberto Fernando, que é o professor de espanhol, e o Benedito vai ser um dos orientadores da psicologia, porque todo o processo de ensinamento, de aprendizagem, ele vai explicar bem isso, precisa também de um olhar psicológico. Quer dizer, juntou idosos. Para algo, nós temos de ter também, principalmente idosos, nós temos de ter também esse olhar multidisciplinar. E dentro da multidisciplinaridade, nós temos o Benedito que vai dar esse acolhimento lá no projeto Espanhol 6.0, da FADICT FAMAL. Eu vou fazer a primeira pergunta. Qual o conceito que você atribui para a busca do conhecimento continuado para a promoção de saúde? Essa etapa que está iniciando agora, né, com os alunos da Faculdade da Especialidade, a FADICT, é um desafio, não é? E são pessoas idosas que vão aprender uma segunda língua. Se a gente, quando está conversando... Uma segunda língua. Então, é um desafio, e isso é importante na vida de todo ser humano, ser desafiado, não é? Você superar seu limite, você ir em busca de algo novo. O que aquele grupo está buscando hoje é novos conhecimentos, não é? Interações sociais que eles estão tendo a partir daquele encontro semanal, né? Com aquela aula. Então, esse curso de espanhol, não podia ser de inglês, de alemão, não importa, ele vai possibilitar um enriquecimento de todo o arsenal cognitivo dessas pessoas. Vai melhorar memória, com certeza, não é?
vai melhorar a atenção concentrada e a atenção dispersa, ou seja, ele vai estar num patamar de fortalecimento do seu processo de aprendizagem muito alto, porque você lidar com a língua nativa e com a língua estrangeira, sotaque de um, sotaque de outro, né? A forma de escrever, a forma de falar, isso vai criar novos links aqui a nível neural, não é? Novas sinapses, porque são novas áreas que vão ser exploradas no cerebral. Não é? Isso é muito importante, porque a partir do momento que eu começo a trazer informações para o meu cérebro, esse cérebro ele vai criar novas conexões, não é? O nosso cérebro é muito plástico, não é uma coisa rígida, não. Envelheceu, não, aprende e enriquece cada dia mais seu arsenal cognitivo, memória melhora, atenção concentrada, atenção dividida, o juízo de você julgar as coisas melhora também, a criatividade é exacerbada também a partir daí. Então, olha só quanta coisa. Além disso, a questão psicológica em si, de você estar indo no grupo, de estar participando de uma rotina semanal de conhecimento e de associação, de interação social, que é a coisa mais rica que tem, estar junto do outro, trocar informações, estar junto, discutindo coisas além do curso. Não é só coisa que você discute ali, é da vida do outro, o cuidar do outro, não é? E isso aí vai gerar o quê? Um bem-estar geral dessas pessoas que estarão lá nesse curso. Não é só a questão da cognição em si, do aprendizado em si, é da harmonia total do ser humano. É o bem-estar total dessa pessoa. Então, nesse leque de benefícios que você disse aí, ainda tem a questão da vaidade, do ego, da autoestima, do autocuidado. Fala aí sobre isso. Com certeza. Olha só, a partir do momento que uma pessoa ela vai ao encontro do desconhecido e nessa busca ela se joga por inteiro, e a cada etapa de superação, ela vai avançando e com cada avanço vem satisfação. Cumprir a primeira etapa, a segunda. O curso é de 2 anos, não é? É uma caminhada. E elas sabem, né? E a gente percebe, quando estive lá na aula inaugural, aquela ansiedade positiva, né? Na busca desse conhecimento de uma língua que eles querem dominar, né? E com isso vem a autoestima, eleva a autoestima. Rapaz, está estudando espanhol? Estou estudando espanhol. Olha, né? Não é uma coisa bacana? E assim, eu estou em faculdade de estudar espanhol. Isso aí eleva a autoestima daquelas pessoas que não estavam em casa, que estavam, digamos assim, no isolamento, às vezes, social. Né? Muitas delas não estão no dia a dia com relações interpessoais, mas assim, fortes, né? Até relações sociais fragilizadas. E a partir do momento que você cria um espaço para discussão, para interação, meu irmão, qual a tendência? As pessoas estarão mais otimistas, mais felizes, mais participativas, né? E com certeza, mais motivadas para a vida. Outra questão também que envolve você fazer uma segunda língua, no nosso caso que nós estamos falando, o espanhol, que a FAMAL está oferecendo para as pessoas, 60 mais, né, hoje em dia o nome. É engraçado, eu vou abrir um parênteses agora. Sempre a gente está fugindo de estereotipos, de estigmas, até na nomeação para as pessoas idosas. Hoje a gente não chama melhor idade, terceira idade, né? Aí tinha outros, eu não me lembro, né? Aí hoje a gente já estamos usando, né, quem está no mundo da gerontologia e nos processos de vivência gerontológica, nos cursos, nas associações, que devem também aprender, para não estar infantilizando os idosos, né? É o nome pessoa idosa. Pessoa idosa. Pessoa idosa. Como é que você viu essa nomenclatura mais moderna que, graças a Deus, o nosso legislativo homologou, institucionalizou aqui? É porque é o que é de fato. Uma pessoa idosa é uma pessoa com muita idade. Ponto final, né? Não é? E engraçado que fica por 2 gêneros. Não é? Pronto. Porque essa é a realidade, né? Não são pessoas com potencial aquém ou além. São pessoas, não é? Que tem todo o potencial de fazer coisas que qualquer pessoa pode fazer também. Né? Pode, claro.
respeitando as limitações físicas de cada um, né, Silvestre? O envelhecimento vai gerar esse déficit de velocidade, né, de força, vai diminuir, mas o potencial humano, ele está ali, latente, esperando só o quê? Uma provocação, né? Eu assisti uma entrevista aqui de um senhor, do seu Manuel, meu Deus do céu. Foi o da gaita? O da gaita. E aquele senhor, seu Manuel da gaita, ele deu uma lição gerontológica aqui. Ele falou o que ele fez na vida para se encontrar daquele jeito. Aí lá estava o que eu discuti há pouco com você. Alimentação diferenciada, não uso de álcool nem tabaco, né? Não fumou, não bebeu, tem evitado isso, anda de bicicleta, se exercita, não é? E mantém o quê? Os desafios presentes em sua vida. Aprende a tocar gaita, né? E está querendo aprender tocar os instrumentos, né? Ele está buscando tocar outros instrumentos. Quer dizer, é um indivíduo que está no dia a dia ativo, tocando aqui e ali, se juntando com pessoas, participando da vida social e se desafiando, né? E já foi 2 vezes de bicicleta para Juazeiro, não é? Não é? É uma pessoa altamente ativa e produtiva, né? E a gente tem que, assim, incentivar que as pessoas, claro, dentro de cada limitação das pessoas, buscarem essa superação, né, de desafios em suas vidas. Isso é muito importante, superar os nossos limites, buscar coisas novas, né, aprender coisas novas. Isso é muito importante. E aquelas pessoas que estavam lá no curso estão tendo a oportunidade de usufruir desses desafios. Porque cada dia o curso ele está programado para ter passeios, para ter dinâmicas, para ter música, para ter coral. Coral não, coro. Inclusive coro, né? foi onde surgiu ontem a ideia, né? Isso. Que nós levamos para essa aula inaugural, essa aula magna, a cantora Madalena Oliveira, com a expressão aqui no nosso estado, com seus anos de vida, com aquele vozeirão, né? Vou trazer ela aqui para fazer uma entrevista, ela está precisando vir para aqui. E Dona Inês, que está lá com seus... Fantástica também. Dedilhando aquele coisa que foi um show muito bonito de espanhol. Fora que você também teve lá sua fala, falando sobre esses benefícios que nós estamos falando aqui. E foi assim, e o professor que começou, né, com uma aula já no espanhol. Então, nós estamos assim, que nós fomos convidados, né, para participar e ficamos muito gratos à FAMAL, à FADECT, pelos idosos. O saber viver são ensinamentos do dia a dia. Isso. E uma segunda língua, como o Benedito está falando aqui, é muito importante. Tanto muito importante que eu vou fazer uma pergunta aqui, que nós temos algumas perguntas que são bem científicas, a gente não gosta de ser de memória. Não é eu que estou perguntando, é que as pessoas precisam saber viver. Quais as estratégias para superar eventuais barreiras, como memória e velocidade de aprendizado, que os idosos podem enfrentar ao aprender um novo idioma, no caso, o espanhol? É o que eu falei, né? Cada pessoa tem o seu ritmo próprio. Na verdade, ninguém vai aprender de forma igual. A temática é uma só, que é o espanhol. Mas a forma de assimilação vai ser diferente, né? Uns aprenderão mais rápido, outros vai demorado um pouco, né? Mas assim, depende da metodologia que vai ser empregada pelo professor, que, né, com certeza ele fará uma adequação para aquele público-alvo, né? Porque aí tem que levar em consideração memória, né? Memória. E tem alguns fatores pessoais que podem interferir, mas que podem ser corrigidos. Por exemplo, ansiedade, né? Aquela pessoa que está ali, mas está ansioso, será que vou aprender, será que não vou? E essa ansiedade pode atrapalhar no processo de aprendizado dele. Mas se você trabalhar com reuniões lá de grupo, trabalho de grupal, para diminuir essa inquietação, você pode deixá-lo numa condição que possa facilitar, né, essa aprendizagem mais tranquila, sem esses estresses, né, desse processo de aprendizado. Então,
Eu acho que a forma como o professor ele vai programar essas aulas, a dinâmica que ele vai, digamos assim, pregar desses contatos, né, do ensino do espanhol, pode facilitar, né, esse aprendizado desse grupo aí de idosos que tem idades variadas, né? Os mais jovens, os mais idosos, a partir de 60 anos até os 80, acredito que, né? Então, assim, vai depender também dessa metodologia a ser empregada pelo professor, que acredito que ele já montou, né, aquela estrutura pedagógica para contemplar todos eles. Ô Benedito, ontem nós estivemos lá, né? E você notou que tinha 2 homens, não foi? Como é que você vê essa participação que é muito menor no curso, no baile até, nos encontros gerontológicos, ou seja, de entretenimentos para pessoas idosas, onde as mulheres são mais participativas, o número é maior do que de homens idosos. Silvestre, é uma questão que você observa não só lá no curso, você observa nos grupos de idosos também. Você observa no SESC, quando tem aquelas reuniões lá, né, que a maioria são pessoas do sexo feminino. Agora, assim, a gente poderia ter algumas explicações em relação ao que a gente vê. Mais mulheres idosas que homens participando, né? Eu tive a oportunidade de ouvi-las, né, em algumas situações que eu trabalhava com os grupos de idosos aqui de Maceió e eu procurava sempre ouvir, o seu marido não está aqui por quê e tal, e as respostas de uma grande parte delas é que elas tinham uma vida muito tolhida durante a sua fase de juventude, não é? Elas não podiam sair de casa sozinhas, ou seja, existia uma série de restrições para a sua vida social. E uma grande parte delas, quando ficaram viúvas, não é? Aí as asas se abriram, né? E foram... O mundo é seu. Exatamente, e ficaram assim muito ansiosas de fazer o que não fizeram. Ter contatos, compartilhar vivência, conversar, né? Novas amizades. Criar novas amizades. Eu percebi isso nos grupos de terceira idade, nas comunidades periféricas de Maceió, e também em contextos festivos, de modo geral, né? As mulheres estão mais presentes, né? E em relação ao idoso, eu percebi que uma grande demanda desses idosos que estão lá é devido a essas restrições que tiveram lá no passado, não é? E que agora elas podem ir ao teatro, ir para a cidade aberta, ir para o cinema, ir à praia, e viajar, né? Eu estive lá no SESC um tempo atrás, e tinha um grupo de turismo lá, né, que viajavam, né, um grupo de idosos que viajavam. 80% eram mulheres. Né? Então tem essa explicação aí devido ao histórico, né, o que elas passaram, e é como se hoje tivesse com a capacidade de realizar o que não realizaram lá atrás. Hoje eu posso ter um tempo, né, e não tenho ninguém para me pedir. Aí tinha o marido ciumento que não deixava, não é? Tem essas questões aí também a nível familiar. E aí teve isso também, em qualquer local que você vá, tem mais mulheres participando. Mulheres idosas. Elas são mais participativas, mulheres idosas. 60 não mais. É? São muito participativas. Aí tem essa questão individual, tem a questão familiar, tem a questão também cultural, né? Que fez com essas mulheres ficassem mais contidas, né? Hoje não, elas estão mais, né, partindo, né, para fazer o que elas querem, o que elas gostam. Bom, pessoal, terminamos, infelizmente, Benedito, terminamos nosso programa Saber Viver 60 Mais. Hoje, com o psicólogo gerontólogo José Benedito dos Santos, que estará nos assessorando aqui. De 3 em 3 meses a gente vai trazer umas discussões, debates, ensinamentos para o nosso saber viver. Muito obrigado, Benedito, por estar aqui com a gente. Foi um prazer, Silvestre. Até o próximo momento. Prazer também é estar com vocês, nossos telespectadores. Em breve voltaremos com mais um programa. Até mais.